Muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para apresentar Olhar de Cidadão, o programa que traz para você as mais novas e às vezes até as mais velhas projetos, moções, indicações e requerimentos que tramitam na Câmara Municipal de Taubaté. Hoje, dia 9 de julho de 2025, programa de número 13, número da sorte, muito importante. Hoje, participando da mesa, temos o prazer, a advogada Jennifer dos Anjos, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Taubaté, Eduardo Fonseca, microempresário e engenheiro civil, e Frederico, microempresário também, palestrante e consultor de empresas. Esse programa tem a intenção de trazer para você a possibilidade do contato real com o que está acontecendo nas nossas sessões da Câmara. As opiniões emitidas aqui são nossas, não temos a pretensão de estar certos ou errados, mas simplesmente trazer para você a possibilidade de você conhecê-las e emitir a sua opinião e poder atuar junto com o seu representante e saber dele o que ele está fazendo, se o que ele está fazendo é de qualidade, está de acordo com aquilo que você imaginou que ele faria quando você o elegeu. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos, de Smart e Gefone, reparo de celulares, e Anjos e Meireles, advogadas. E vamos começar com as nossas propostas, nossos projetos, a conversar um pouquinho a respeito nesse nosso programa. Começando então, um dos primeiros processos que estão transitando, trata-se da moção número 154/2025, que é uma moção de repúdio ao homem que assassinou Mércia Nakashima, irmã do deputado Márcio Nakashima, há 15 anos atrás. É uma proposta do vereador Ariel Katz. Para isso eu gostaria que desse o início, Eduardo. Boa tarde a todos. Vamos lá. Sinceridade, eu vejo essas coisas, não tem como a gente não pensar que é um ato político e não um ato... É óbvio que se houve um assassinato, tem que haver o repúdio. Não, eu acho que não precisa especificar isso. E quando se especifica que é para um deputado, para um irmão de um deputado, para um parente de deputado, se caracteriza mais ainda um ato político. Tá? Na minha modesta opinião, tá? E é apenas a minha opinião, é uma coisa de cunho político, tá? E não deveria, embora a gente saiba que aconteça, não deveria pertencer à Câmara de Taubaté isso, tá? Morre-se pessoa assassinada todos os dias, inclusive aqui na cidade de Taubaté, e todas elas, sem exceção, merecem o nosso respeito. Seja muito bem-vinda, participando pela primeira vez na nossa mesa, é um prazer ter você aqui, tá bom? Jennifer, fique à vontade, pode falar. Vamos lá, estreando então. Seja muito bem-vinda. Bom, é para abrir o coração e falar o que eu acho, né? Sim. Com certeza. Então tá bom. Primeiro, a gente tá falando que é uma moção de repúdio ao homem que assassinou Mércia Nakashima, irmã do deputado. Pegando em valor que ele falou, quantas irmãs de João, Alfredo, enfim, morrem? Você não tá dando ênfase uma campanha contra a violência da mulher. Porque lá no projeto tá lindo. Fala lá sobre a gente tem que combater a violência da mulher, lindo. Gente, eu sou da Comissão da Mulher Advogada, o que eu mais defendo é essa camiseta. Mas não é sobre isso. Aí a gente tá valorizando a figura do deputado. Porque eu fui pesquisar, e pode a minha fonte estar errada, né? Que teve alguma coisa que o assassino, que eu esqueci o nome dele, eu tô colocando assim de forma geral, quis processar o deputado por alguma coisa, por como toda aquela injúria, calúnia, difamação. E aí veio uma moção de repúdio ao rapaz. Esquisito, é político. Eu acho que tem tanto assunto que a gente precisa falar, que não é pegar um assunto de 15 anos que você... Eu posso estar enganado, mas isso não tem nada a ver com Taubaté, inclusive, né? Não tem nada a ver com Taubaté. Ah, mas a mulher, temos várias aqui, mas vamos falar dos nossos, vamos falar de assunto atual. A minha opinião, tinha que ser rejeitado porque tá mais político do que qualquer outra coisa.
Vocês já conhecem a minha opinião a respeito disso, né? Vereador, eu acho que ele tem que fiscalizar, ele tem mais coisa para fazer do que ficar perdendo tempo, né? E ficar botando essas monções nas sessões. Política. Ficar fazendo politicagem, isso para mim é politicagem. Até porque é para monção, para outro deputado. Então, realmente, não vejo uso, não vejo necessidade, perda de tempo, né? Porque para fazer isso ele teve que utilizar os assessores dele para investir tempo para escrever, porque não foi ele que escreveu, provavelmente. Aí ele vai na Câmara, é tempo que se perde para fazer votação. E se você não tem nada o que fazer, eu acho que você pode simplesmente não fazer. Tá? Agora, querer ficar enchendo tempo, né, de Câmara só para apresentar projetos, para dizer, olha, eu estou aqui, isso para mim é politicagem, não é política. E isso não é papel de vereador, eu acredito que realmente não tem nada a ver, sou contra esse tipo de moção. Opinião minha. Vamos para o nosso próximo requerimento agora. Requerimento número 1228 do vereador Robson Lima Bob. Eu não sei se é Bob ou se é Bob, mas é Bob, eu acho, né? Requer informações ao senhor prefeito sobre a possibilidade de estudo para implantar um conjunto habitacional voltado para atender especificamente ao público idoso, seguindo o modelo da Vila dos Idosos, gerido pela Coab na cidade de São Paulo. Não, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. É uma ideia, né? Tem lá, então ele está pedindo para vir para cá. Para isso eu gostaria que a nossa advogada, Jennifer, começasse a emitir o seu parecer. Eu gosto da ideia. Uhum. E por que eu gosto da ideia? Eu não sabia que em São Paulo tinha essa habitação voltada para idoso. E assim, pesquisei 5 minutos, nada profundo, mas eu vi que era direcionado para acima de 60 anos, mas que tivessem condição de se manter sozinho. Então a gente não está falando de pessoas debilitadas, a gente não está falando, sei lá, de um asilo, deficiência, não, é alguém que consegue se manter. Poderia ficar ele sozinho ou um acompanhante. E eu achei interessante os critérios. Até 3 salários mínimos, que o aluguel não passasse de 15%. E por que eu acho interessante? Porque eu vou falar até em primeira pessoa, porque esse é um assunto que me toca. Eu sou advogada, autônoma, faço a minha renda. Daqui, quando eu estiver com 60, 70, não tenho filhos, não tenho parentes vivos, onde que eu vou ficar? Então, eu acho que é um assunto que me toca e talvez por isso que eu tenha o lado favorável. E eu queria saber que na minha cidade tem uma habitação que é um quartinho, é uma kitnet, não importa, mas que eu conseguisse... Tem lá um local. Tem um local. Sem dúvida. Porque eu vejo, agora eu falo com a experiência da advocacia, gente, idoso é jogado muitas vezes, idoso fica assim, e vira um incômodo para a família e o idoso se sente um peso. Ele tendo um espaço onde que ele se sente pertencente, eu acho muito válido. Então assim, tem os outros abrigos, asilo, que então até assim, que precisa de melhoria, sim, mas é uma coisa que a gente podia olhar com carinho. Não precisa aparecer agora, mas eu acho que é um planejamento para os nossos idosos, porque eu vou ficar idosa. Né? Então eu queria... Todos nós vamos ficar. Então eu acho muito... Vejo com muito bons olhos isso. Legal, bacana. Eduardo? Então, é uma questão muito mais administrativa do que qualquer outra coisa. Acho que ninguém é contra isso. Tá? A grande questão é o seguinte, é o que vem junto. Tá? Para criar uma vila dessa, primeiro, de onde virão as verbas? Tá? Lembrando que a Prefeitura de Taubaté tem uma dívida de 100 bilhões, 100 milhões Não, de... 1 milhão. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão e 100 mil. 1 bilhão e 100 milhões. 100 milhões. Tá? Então, da onde vem a verba para construir isso? Segundo, junto com essa estrutura, tem que vir médico, tem que vir cuidador, tem que vir a coisa que vai servir essa vila. Tá? Da onde vai vir essa verba? Tá? Uma questão meio que administrativa. Outra coisa, quem vai gerir isso aí? Tá? A prefeitura vai ter que contratar alguém para fazer a gestão disso daí, quem tem acesso, quem não tem acesso, quem pode, quem não pode. Nós não temos dados, eu acho que ninguém tem dados, de quantos moradores estão nessa situação. Tá? Então isso é um dado importante. Eu vou fazer uma casa, vai atender, eu vou fazer 100 casas, vou fazer 1000 casas,
Tá? Então, falta até esses dados. Outra coisa é o seguinte, nós pegamos os asilos nossos totalmente degradados. Tá? Na 4 de março tem prédios ali que estão montando mato. Nós temos o Instituto São Rafael, que está complicadíssimo de verba e tudo mais. Tal. Então, acho que assim, em épocas de cobertor curto, vamos atender o que já existe, né? Não tem vaga para idoso em asilos. Se for um idoso que ainda precisa de acamado, alguma coisa, aí que não tem mesmo. Tá? Eu acho que dá para fazer alguma coisa nesse sentido nos próprios asilos. Quartos individuais, onde o idoso vem e tem a liberdade de entrar e sair durante um horário e tudo mais. Tal, para os que não têm deficiência de locomoção. Tá? Agora, mesmo assim, se eu não tiver uma ideia de quantos APs, quantas kitnets, quantas coisas eu vou precisar, fica complicado. Tá? Então é um projeto obviamente de interesse social, obviamente que tem que ser cuidado, tá? Mas a gestão disso não é tão simples. Ok. Bem, quando fala as questões assim de Coab, né, habitação, eu tremo na base, eu fico preocupado, né? Porque envolve muito dinheiro, envolve projeto, envolve uma série de coisas que não é só as questões financeiras em si, né? Que nem o Eduardo falou, que nem a gente comentou, a parte de gestão ela é fundamental. Hoje em Taubaté nós temos uma deficiência terrível nas questões de asilos, né? E aí a gente abre um parênteses e divide em 2 etapas, né? Idoso de baixa renda, idoso que está em vulnerabilidade, ou idoso que a família não quer cuidar, tem isso também, né? Porque muitas vezes em asilos, né, a gente coloca, infelizmente, idosos, né, que está dando muito trabalho para a família, né? E aí a família não quer arcar com esse custo, vamos assim dizer, com esse ônus de ficar com o idoso, aí vai lá e encosta realmente o idoso. Então, tudo isso a gente tem que levantar e analisar e avaliar na hora de definir quem é que vai realmente participar desse projeto, né? Que é a Vila dos Idosos, né? Ela é muito interessante porque vai ter médico, tem geriatra, tem toda uma estrutura lá é como se fosse realmente, não vou falar um clube para idosos, mas ele tem toda uma infraestrutura para que o idoso se sinta acolhido e bem trabalhado lá dentro. Então eu sou favorável a isso. Mas a minha preocupação sempre vai ser quem é que vai fazer essa gestão, custo-benefício desse programa, né? Por quê? Porque dinheiro não nasce em árvores, né? E gestão não é qualquer um que sabe fazer. Então a gente precisa entender que se a gente não consegue cuidar dos nossos próprios asilos aqui na cidade, como o Eduardo não comentou, eles estão em estado deplorável, né? Quem é que vai cuidar dessa vila de idosos, né? Que teoricamente vai ser 10 de asilos no mínimo, né? Muito maior número de casas, né? Então, a parte interna, quem é a prefeitura que vai fazer essa gestão? É uma entidade que vai fazer essa gestão? Ou é o Estado que vai fazer essa gestão? Tudo isso tem que ser muito bem levantado para que a gente não tenha mais um asilo abandonado na cidade. Tem um ponto de vista que nós não debatemos aqui que é muito importante, tá? Primeiro, se é uma vila de idosos e de repente, eu vejo acontecer isso direto, gente levar o idoso para cortar fila no banco. Gente leva o idoso para ter coisa assim. Por que não ele não pode cadastrar o seu idoso para ele ter vantagem disso? Tá? Não, pelo nome do idoso, sou uma pessoa que não tem renda, moro com ele e tudo mais e tal. Quer dizer, é muito difícil selecionar uma coisa da outra. A gente tem que entender que essa Vila dos Idosos, que já existe lá em São Paulo, ela já tem um mandamento, tá funcionando, e eu acredito que ela tem alguns critérios para isso, né, que são realmente respeitados. Porque senão pode acontecer de você estar criando uma vila onde leva uma família alugando a casa, tem gente alugando a casinha para idoso. Eu já conheço como é que é essa história, tá. Complicado.
Mas então fica aí a ideia, né? Uma ideia que pode ser analisada, estudada, mas realmente bem estruturada dentro de um contexto de financeiro, de gestão, né? E de cuidados efetivos com o idoso. Não é simplesmente chegar e colocar o idoso lá dentro e ver o que vai acontecer. Eu acho que idoso tem que ser muito respeitado, porque ele já deu a sua contribuição por muito tempo para o nosso país. Gente, vamos então para o nosso próximo projeto. É uma indicação de número 289 de 2025 do vereador Neneca Luiz Henrique. Indicamos a nobre mesa, na forma regimental, dispensada de mais formalidade, que seja oficializado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que Vossa Excelência se digne analisar a possibilidade da criação de um programa permanente de conscientização da população sobre a importância de jogar o lixo no lixo, com foco especial na educação sobre os prejuízos causados pelo descarte irregular de entulhos e resíduos em terrenos baldios e áreas públicas. Esse é o começo. Vamos lá. Afinal, tem um pouquinho a ver com a minha área, né? Eu sou químico, né? E eu realmente fico muito contente com esse tipo de indicação, porque eu acho que a cidade de Taubaté, ela deixa muito a desejar com relação às questões de seu lixo. E quando eu falo lixo, vamos entender todo o lixo. Lixo reciclável, lixo orgânico, lixo de hospitais e tudo mais, de infecção e tudo mais. Eu sei que existem, né, lixos, né, hospitalares que são cuidados como devem ser, tudo mais, mas eu me pego muito naquela questão de lixo reciclável aqui na cidade, né? Primeiro, vamos abrir aqui um pequeno parênteses, né? A nossa população, infelizmente, ela não tem uma educação muito boa a respeito de lixo. Basta ver a sujeira que você vê aqui na cidade, nos cantos das praças, né? Pessoas jogando cigarro no chão. Ah, mas é só um cigarrinho. Não, mas isso aí não é o que ele está jogando, né? Nós estamos falando aí de atitude e comportamento dele, jogar um papel no chão, jogar uma guimba de cigarro no chão, né? Acabei de comer um sanduíche, tá? Eu vou lá e pego, amasso o papel e jogo no chão e não na lixeira, né? Garrafas. A gente vê os bueiros aqui da cidade, são muito entulhados. Muitas vezes eles não deixam nem a água passar e aí com isso dá até problema de inundação também. Agora, um dos maiores problemas que eu vejo é com relação à falta de critério para o que fazer com realmente o nosso lixo na cidade. Existe todo um projeto, né, já desenvolvido em várias cidades, né, que é a utilização do lixo como fonte de energia, né, e fonte de matéria-prima para a construção, por incrível que pareça, né? Ou seja, eu faço compostagem, eu faço de cinzas, eu posso fazer tijolos, né? Mas acima de tudo, uma usina de reciclagem, tá, de lixo, onde você queima esse lixo e gera uma energia, tá? Existem fábricas de vários tamanhos, existem fábricas que você pode utilizar pequenas cidades de 10 mil, 20 mil, 50, 100 mil, e com isso você agregar outras cidades ao redor para trazer o seu lixo para queimar como fonte de energia. E você cobra por esse serviço, ou seja, passa a ser uma fonte de renda para a própria cidade, para o próprio município. Então eu acho que esse estudo, né, esse programa, ele deveria ser um pouco mais amplo e não só fazer a da conscientização, né, da população, né, para ela ser mais educada, coisa que a maioria não é em Taubaté, mas também a prefeitura, né, fazer um estudo para a implantação de uma unidade, de uma usina de beneficiamento de lixo para queima e produção de energia e outras matérias, né, de compostagem, como foi comentado. Então, sou favorável a esse projeto, mas eu acho que ele está muito pequeno. Ele poderia ser muito maior, num âmbito muito maior, para que a gente pudesse ter em Taubaté uma usina real, né, de beneficiamento de lixo em todos os seus aspectos, né? Existem já várias empresas no Brasil que fabricam esses equipamentos, tem toda uma planta, uma estrutura já montada, o processo já é conhecido, né? E eu acho que Taubaté está marcando o passo. Ok? Opinião minha. Eduardo. Vamos lá. Eu
acho assim, tudo que se fala de educação tem que passar pela escola. Eu acho que um projeto desse deveria obrigar as escolas municipais a colocarem no seu currículo esse tipo de educação, que muitas vezes não vem de casa. Deveria vir, mas não vem. Tá? Segunda coisa, eu acho que a prefeitura ela tem condições e tem como se criar leis para que se multe. Tá? Pegou um cara jogando papel no chão, multa o cidadão. Pô. Hoje em dia tá cheio de câmera aí, dá para identificar. Na Europa isso é direto. Tá? Quer dizer, pô, se não vai pelo bem, tá? Vai pelo mal. Com certeza. Tá? Mexe no bolso do cara que o cara vai aprender que não pode jogar lixo no chão. Aonde dói mais. Tá? Cada um de nós aqui tem certeza que o telespectador tem experiência de, às vezes, você vê um carro de luxo, o cara abrir a janela do carro e jogar um... Se ele tem dinheiro para ter um carro daquele, tem dinheiro para pagar uma multa. Tá? Então eu acho que tem que mexer no bolso do cidadão e hoje em dia isso não é complicado de se fazer. Tá? Terceira coisa, a prefeitura tem que ofertar lugar de descartes. Tá? E zelar para que eles fiquem lá. Né? Alguns anos atrás, a prefeitura colocou um monte de cesto de lixo na cidade inteira, vieram colocando fogo, um por um. Tá? Então é um absurdo isso, é um caso de polícia. Tá? Mas eu acho que isso não invalida fazer isso de novo. E isso pode ser feito através de uma parceria com a iniciativa privada. Tá? Eu vou pôr o logo, o endereço do meu comércio e vou patrocinar aquela lixeira. Porque hoje em dia, às vezes, você tem que colocar um papel no bolso, isso acontece muito comigo, e levar para casa, porque não tem onde você descartar. Até porque as lixeiras que colocam estão depredadas, quebradas. Mas o caminho está direto. Então, a gente tem que criar mecanismos para que isso não aconteça ou para se punir quem faça isso. Exatamente, esse é o ponto. Agora, o problema é que a gente não tem essas lixeiras hoje. Não deu certo e tá bom. Não, temos que achar uma solução para isso. O executivo tem que achar uma solução para isso. E o legislativo tem que dar subsídios para que o executivo faça isso, criando multas pesadas e tudo mais tal, que hoje é muito mais fácil de identificar com o sistema de câmara e tudo mais tal. Os ecopontos que tem em Taubaté funcionam bem, só que eles são poucos. Se você tem um lixo para descartar, não tem onde jogar. Tá? O ecoponto ali do Bonfim, próximo ao Bonfim, tá? Só aceita lixos pequenos. Às vezes o cara fez uma reforma na casa dele e tem, sei lá, 4. Tem outro ali no mercado também municipal. Aquele eu não sei como é que funciona. Você recebe lá. Também é pequena coisa, não então porque fazer, não, mas eu só posso descartar, tem ecopontos, eu não sei se isso é uma regra geral, só posso descartar uma vez por dia. Tá? Fica difícil você fazer uma pequena reforma do banheiro na sua casa e não ter onde descartar isso. Tá? Vou chamar uma caçamba que custa 500, 600 reais. Tá? Então, assim, eu acho que tem que dar mais olhar para esses ecopontos, nem que seja para cobrar uma pequena taxa. Tá? Não sou contra não, tá prestando um serviço. Uma pequena taxa mesmo. Mas pequena taxa mesmo, não é senão compra-se uma... Senão pega a caçamba. Uma caçamba, né? Com certeza. Então, e tem uma coisa que ninguém está falando, ou há muito tempo ninguém fala, ou há muito tempo eu não ouço ninguém falar, que é o aterro sanitário de Taubaté. Está embargado, está parado, ninguém faz nada, ninguém põe para funcionar, ninguém põe para... Acho que estão colocando em Quiririm, né? Em Tremembé. Em Tremembé, mas é uma empresa particular. Esse é aquele projeto de uma usina que viria muito bem a calhar. Inclusive tem como você vender esse serviço. Tá? Agora, eu acho assim, nós temos uma usina parada em Taubaté, interditada, teoricamente, contaminando. Eu não sou a favor não sou a favor de aterro. Agora, vamos fazer uma campanha. Pô, cara, tem coisa que não funciona, cara. A campanha faz na escola, pega lá, põe com curricular. Antigamente tinha algumas matérias que sumiu, ninguém mais ouviu falar. Estudos sociais, organização social e política do Brasil, tudo mais. Acabou, ninguém fala mais disso. Saúde e higiene. Tá? Então, quer dizer... Eu tive saúde e higiene
Isso são coisas que deveriam ser feitas na escola, já que a família não tem feito. Tá? E, por outro lado, a partir do momento, é criar leis para que se possa punir quem não tiver trabalhando. Quem executar. Porque chega na hora da época da chuva, por exemplo, aí você só vê falar, alagou, encheu, tudo mais e tal. Por quê? Porque os bueiros... E de qualquer forma, isso não isenta a manutenção dos bueiros, mas diminui, né? Dona Jênica. Minha opinião? Doutora Jênica, por favor. Eu confesso que quando eu li essa indicação, eu não tinha entendido a grandiosidade que ela era. Porque o meu olhar foi muito restrito. E quando a gente fala na criação de programa permanente de conscientização, a gente está falando de medidas efetivas. E a gente consegue agregar tudo que vocês falaram e também o que eu vou falar. Eu não tinha essa sua visão macro, agradeço até que serviu para mim. Compartilho da visão do Eduardo, do na mão da massa mesmo, o que acontece, a questão de multa. E aí eu trago a ideia de utilizar esse programa, rede social, escola, placa, o que for, para falar assim, onde tem os pontos de coleta ou os ecopontos? Gente, eu não sei. Eu moro próximo do Bonfim, se me perguntar onde fica do Bonfim, eu não tenho ideia. Então, assim, divulgar onde estão, o que eles aceitam, qual o horário de funcionamento, o quanto desse material eu posso levar, é trazer para a população essa informação. Porque eu não tenho ideia. E se eu não tenho, eu acho que um monte de gente também não. Então, esse programa eu acho que viria a agregar. Mas sabe, colocar lá no site da prefeitura, na tela inicial, rede social, esse contato que é pra gente mais fácil. Tem que ser um processo multimídia, porque nem todo mundo tem acesso a computador, tela e tudo mais. Mas Jennifer, o que me chama a atenção é o seguinte, ele fala em projeto e tal, papapá. Será que no site dele, ele tem, nem que seja um Facebook, ele divulgou isso alguma vez? Ou é mais fácil mandar um requerimento para o prefeito resolver? Boa pergunta. Tá? Então eu acho assim, se eu sinto essa dor, se eu acho que precisa, então ele vai começar por mim. Exato. No meu site oficial, no meu Facebook, no meu X, vou começar já com essa campanha. Exato. Eu não preciso da prefeitura para começar essa campanha, talvez. Mas aí eu vou atingir pouca gente, ué. Mas começa de algum ponto, você Exatamente. não fica esperando do governo, Sim. né? Daí você falou da parte das sanções. Eu acredito muito que já tenha legislação municipal falando sobre o descarte correto. Porque lá no projeto fala sobre fiscalização e também a divulgação dessas penalidades. Mas eu não sei se eu jogar lixo no chão, o que pode acontecer comigo? Qual é a sanção administrativa? O que eu respondo? Quanto que vai doer no meu bolso? E eu acho que a gente tem que trazer isso para a população. Então esse programa é muito bem visto aos meus olhos. Né? Eu sou nascido e criado aqui em Taubaté. Não sou político, não gosto de política, principalmente da política partidária, não gosto. Mas eu nunca ouvi falar que existe tal lei aqui em Taubaté, que dê essa punição. A gente ouve falar, não, é lei, porque não sei o que e tal, mas aqui em Taubaté eu nunca ouvi falar. Pode existir? Pode. Mas olha como é interessante, já me desperta uma vontade de sair daqui e vem cá, Google, deixa eu pesquisar. E que desperte essa vontade em todo mundo, né? Não sei, deixa eu ir atrás. E de quem é a função de fiscalizar. Sim, a fiscalização. O grande problema não é você ter leis. Leis é fundamental. É fácil. O problema é fazer a execução dessa lei, cobrança de resultado e fiscalização da mesma. Isso é que eu acho que a gente perde, né? É o foco que a gente não tem muitas vezes, né? E não é só o executivo, o legislativo, muitas vezes o próprio cidadão ele não fiscaliza aquilo que ele tem direito de fiscalizar. Mas eu queria só pegar um gancho no que vocês falaram, que eu deixei passar, nessa questão da conscientização, do programa de conscientização. Eu acho fundamental. A escola é padrão, precisa, está tudo certo, mas eu acho que efetivamente há necessidade de um programa, de um aporte maior, eu me lembro que na década de 90, se eu não me engano, ou 70, começou muita campanha contra fumo. Nossa, realmente o fumo estava crescendo cada vez mais, problemas de saúde, etc e tal. E aí houve realmente uma campanha para proibição de fumo no local fechado, em avião, etc.
Resultado, houve uma queda substancial do consumo do fumo, tá? E aí, de repente, parou. O que está acontecendo? As pessoas estão voltando a fumar. E jovens, que vão ser os futuros problemas de saúde que nós vamos ter. Então, quando você não faz uma campanha no nível que ele está falando aí, campanha permanente, né, corre-se o risco de você ficar só tapando o sal com a peneira. Tá? A gente fala hoje um pouquinho, depois não fala mais nada, aí daqui a pouco você vai ter um trabalho dobrado, triplicado, que nem rua, né? Que nem asfalto em cidade. Se você não tapa um buraco aqui, amanhã aquilo virou uma cratera. Então a manutenção ela tem que ser constante para que a população tenha ciência e consciência e se sensibilizar que realmente ela precisa ser educada para não jogar lixo fora do local onde deve ser jogado. Então essa campanha eu acho que precisa para cigarro, precisa para doenças, precisa para o que for. Campanhas são sempre bem-vindas, desde que feitas dentro de um contexto, de um projeto, né, para que a sua manutenção realmente traga índices mais baixos daquilo que precisa ser feito na nossa cidade. Então, mas essas campanhas não podem ser moeda de troca. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando uma campanha efetiva para informação, para conscientização da pessoa, para que realmente tenha influência naquilo que precisa. Eu vou dar um exemplo de moeda de troca. Uma época aí de natalina, eu era associado à City. Uhum. A City queria fazer uma propaganda de Natal em outdoor e na televisão regional. Tá? Que era uma fortuna, tá? Como é até hoje se anunciar. Eu me perguntava assim, será que o ouvinte de Pindamonhangaba vai ver essa propaganda na televisão e vai vir gastar aqui no Comércio de Taubaté? Será que o ouvinte de São José dos Campos vai ver essa propaganda e vai vir gastar aqui em Taubaté porque viu a propaganda? Então assim, quando se fala em campanhas, eu fico muito preocupado com isso. Ela tem que ser local. Vamos pegar uma rádio, vamos pegar uma coisa para fazer essa campanha e de repente é um migradouro de dinheiro. Não é nesse sentido. Tá? Eu acho que a campanha tem que ser feita, primeiro, tem que partir de cada um. Se ele sentiu essa dor, ponha primeiro no Facebook dele, ponha primeiro no X dele, lá no... Como é que chama hoje lá? Twitter. No Twitter. Não, no Twitter é X. Sim, ponha no X, ponha no LinkedIn. Na rede social. Tá? Que ele deve ter alguns mil seguidores aí, já vai ser alguma coisa. Segundo, escola. Isso tem que ser. Quanto a isso, tudo bem. Quanto a isso, não tem problema. Escola. Ok. Agora vamos entrar no projeto de lei ordinária número 70/2025, que dispõe sobre sanções administrativas aplicadas pelo município de Taubaté às pessoas flagradas portando ou consumindo drogas ilícitas em ambiente público e da outras providências. Esse projeto é da vereadora Vivi do Rádio. Eu vou pedir a Jennifer para começar com a gente. Frisando, que é minha opinião, nem criminalista eu sou, né? Mas foi acho que o que mais me chamou a atenção de todos que a gente analisou hoje. Por quê? Ao meu ver é assim, município é município, federação é federação, e cada um fica na sua. Não entendo ser da responsabilidade do município criar leis falando sobre isso, porque a gente tem a lei federal da lei antidrogas, que lá ela fala das penalidades, a lei é gigante. E se o município não consegue cumprir com os GCMs, com o reforço policial, o que for, a lei que já tem, como que criar sanção administrativa? Porque entendo que as penalidades são diferentes. Uma coisa você está falando do administrativo, outra coisa você está falando do penal. Perfeito. Mas é a mesma ação, é o mesmo GCM que vai falar que está errado, é o mesmo policial. Então eu acho que não cabe ao município. Eu acho que a lei já tem, eu acho que o movimento deveria ser outro. A emenda do projeto seria a imputação de 4 UFMT. Pelo que eu vi, cada UFMT é 269. E a gente está falando de um usuário de droga. Olha para o nosso redor. Cara, se ele tem R$10, ele vai
compra droga, ele não vai pagar multa administrativa. Eu acho que você só cria mais trabalho para a administração. Eu, na minha visão, na minha opinião, eu sou totalmente contra. Eu acho que isso não tinha que ser discutido. Quer discutir alguma coisa? Fala em programa, né? De vamos trazer saúde para essas pessoas, que eu esqueci o termo, mas não sanção administrativa. Eu acho que o caminho não é esse. Minha opinião. Ok. Eu concordo com você nesse aspecto, mas é aquilo que a gente esteve conversando antes, né? Alguma coisa tem que ser feita. É impossível você passar, por exemplo, aqui, nós temos aqui a Praça da Eletro, né? Muitas vezes eu passo ali e eu vejo um casal, eu vejo uma pessoa isolada, né? Fumando ali o seu baseado. Gente, mas na flor do dia, né? Quer dizer, e o que é feito? Nada. Quer dizer, alguma coisa, alguma sanção tem que ser feita. Se ela é administrativa, você vai ter multa, eu concordo até com você. Mas muitas pessoas ali, eles talvez tenham até condição demais de pagar a multa, não é? Não são só aqueles que são os mais pobres, mais vulneráveis que puxam seu baseado, não. Ou drogas mais pesadas, né? Na realidade, a gente tem muita gente de muitas boas posses, né? Que não poderiam, não deveriam estar fazendo, mas infelizmente está fazendo e à luz do dia e desafiando a lei, às vezes até por desafiar mesmo, né? Por rebeldia, né? Então, sanções, alguma coisa tem que ser feita. Eu gosto muito do termo de aplicação de você trabalhar forçadamente, voluntariamente, vamos assim dizer. Então pega uma pessoa dessa que está lá, ele vai ser levado, vai ser enquadrado, tem que ter uma legislação para isso, que já deve ter, né? Óbvio como é que vai ser, mas vai para uma delegacia, vai fazer sanção, e ele vai fazer um trabalho social, né? Dentro de uma clínica de drogados, dentro de um hospital de drogados, né? E aí sim essa pessoa vai fazer algo de útil, né? E não é só desembolsar dinheiro, né? Na realidade ele vai desembolsar o tempo dele, ele vai desembolsar o processo de sentimento, de emocional dele, de conviver com essa estrutura e ver aonde que ele vai chegar, né? Se ele continuar nesse caminho, né? Isso existe em muitos países, é aplicado e dá muito resultado, né? Mas parece que no Brasil tem medo de se fazer vai chocar a pessoa, né? A pessoa vai se sentir, ela tem o direito. Não, gente, não tem. A gente tem que começar a entender que quando a pessoa começa a usar droga, né, que a gente chega no nível do vício, né, o nosso cérebro ele não responde a outra coisa a não ser a mais droga, né? Quando uma pessoa, a gente tem exemplo da Cracolândia e tudo mais, né? Eu não sou a favor de chegar lá e prender a pessoa, não é isso, multar a pessoa, não vai resolver nada. Botar numa clínica essa pessoa, trabalhar, dar condições, mas é muito mais do que isso, né? A pessoa quando chega nesse nível de uso de drogas, seja em qual nível for, né? Ela perdeu a capacidade de raciocínio e de ter uma opinião e uma individualidade própria. Uma pessoa quando está num grau de vício cada vez mais aviltado, né? Ela perde a capacidade de raciocínio. A mente dela, o cérebro dela só pensa em mais droga. Ou seja, não adianta você querer multar, não adianta você simplesmente prender a pessoa, não. Você tem que fazer um trabalho, um tratamento de abstinência com essa pessoa para que o cérebro dela comece novamente a reduzir essa dependência da droga. E aí sim ela vai poder começar a pensar por ela. Porque quando ela está à base da droga, no vício, ela não pensa em outra coisa a não ser na droga. Ela não tem aquele livre-arbítrio, ela não tem a sua capacidade de discernimento, né? Totalmente dividido entre o certo e o errado. Para ela, o certo é usar droga, usar droga. Porque ela já não está mais em condições de pensar no bem-estar dela, da família, da sociedade. Ela só pensa no bem-estar de quê? De usar droga. Porque é isso que o cérebro está pedindo. Enquanto você não trabalha isso, enquanto você não efetivamente atua nesse ponto, né, a pessoa vai continuar dependendo da droga. E a gente sabe por AA, né, por NA, a gente conhece, sabe que muitas pessoas vão lá, vivem a abstinência e depois volta novamente para a droga. Volta para o álcool. Ou seja, uma pessoa que bebe, né?
ela é dependente do álcool. Uma pessoa que ela é dependente da droga, né? Ela, na realidade, ela vai simplesmente ficar eternamente viciada. Ela não deixa de ser viciada. Tá? Uma pessoa que alguma vez experimentou um vício, ela vai ser viciada pro resto da vida. O que ela vai fazer é atenuar cada vez mais, através da sua força de vontade, de trabalho, de uma série de outras coisas que ela possa vir a fazer para controlar, né, esse tipo de dependência. E só. Mas vai depender mais da pessoa do que qualquer outra coisa. Né? Então eu sou contra, né, essas sanções administrativas, mas sim, temos que fazer alguma coisa. E essas coisas, para mim, passam pela questão de trabalho voluntário, né, de trabalhar dentro da sociedade para ele ver a causa que pode chegar para isso. Tem que pesar de alguma maneira e não é no dinheiro, não. Não é no bolso, não. Minha opinião. Eduardo. O cidadão é um coitadinho e o Estado tem que entender isso. Eu sou contra isso. Tá? Ele não é um coitadinho. Ele pode chegar à situação no coitadinho. Tudo que é referente a ser contra o uso de drogas, eu sou a favor. Tá? Recentemente nós falamos aqui mesmo no programa de sanções a artistas que fizessem apologia à droga. Uhum. Até discutimos isso aqui. Tá, já discutimos isso aqui. Eu sou a favor de sanções, sim. Tá? O que nós precisamos separar é o tipo de usuário. Existe um usuário que já está entregue, que ele não tem mais força para nada e a prefeitura tem que agir de uma forma. E existe o usuário de final de semana, que vai no barzinho, que dá seu bequezinho, que fuma sua cocaínazinha, tudo mais e tal, que também já discutimos isso aqui. Uhum. Tá? Eu acho que o usuário de droga, já que a nossa justiça é lenta e falha, a prefeitura, no que tange a ela, pode atuar sim. Então eu acho assim, por exemplo, que tipo de sanções? O cara é usuário de droga. Tá bom, se tem um show de graça, ele está proibido de entrar, ele não tem esse privilégio. Deixa para quem anda direitinho, não dá exemplo, não dá nada. Se tem um concurso público, eu acho que quem tem antecedentes não devia participar, deve ser proibido participar. E isso a Câmara pode fazer. Tá? Eu acho até que é mais fácil do que ficar multando. Até porque multa envolve prova, envolve um julgamento, envolve uma série de coisas. Mais tempo perdido, tá? Mais coisas. Agora eu acho que não, o cara tem antecedente, tá proibido de participar do concurso. Mas pegaram, eu sou com um bequezinho. Problema seu, cara. A sociedade não tem a ver com isso. Você vive em sociedade, não é a sociedade que vive para te atender. Com certeza. Tá? Então, assim, o cidadão não é uma vítima, um coitadinho da sociedade. Ele tem que entender que ele tem limites. E se a Câmara tem essa chance de fazer isso, eu acho que deve fazer. Tá? Não sei se o tipo de sanção seria essa, aplicar multa e tudo mais, porque isso é muito complicado. Mas existe outros tipos de sanções. Sim, com certeza. Tá? Mas aí você está separando os cidadãos. Na minha opinião, tem que ser separado. Tá? Direitos humanos para humanos direitos. Tá? Se o cara tem um antecedente de tráfico, se o cara tem um antecedente de consumo, se o cara tem um antecedente, não tem que participar de prefeitura, não tem que participar de show público, não tem que participar de nada. Ele é a margem da... torcedor de campo que foi antigamente proibido, né? É isso? Ele é a margem da sociedade. O nome já está dizendo, marginal. Ele é a margem da sociedade. Ou ele se enquadra aí dentro de um período estabelecido por lei, ele revoga isso, ou ele vai caindo e aí só vai criando problemas sociais. Porque daí da bebida ele passa para maconha, da maconha ele passa para cocaína, da cocaína passa para o crack, e daqui a pouco está largado aí na coisa com mais um problema para a cidade. Então tudo, absolutamente tudo que vem corroborar com a inibição do consumo de drogas, eu sou a favor. Maravilha. Terminando aqui mais um programa Olhar de Cidadão. Se você gostou, lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. Isso ajuda no engajamento do canal.
e faz o seu comentário. Muito importante também, a gente agradece a sua participação. Futuramente, se você quiser participar conosco, só deixar aí embaixo escrito, gostaria de participar, que a gente vai entrar em contato com você e ver como poderemos fazer isso. Lembrando que esse programa, né, ele pode ser acessado nesses projetos no portal da Câmara, que também está escrito aqui na nossa bio. Tá? Não fique isento, informe-se, participe, cobre resultado do seu representante. Você tem esse direito. E mais uma vez, lembrando que esse programa tem o apoio institucional de EGOS, consultoria e treinamentos. Telefone 12 3622 4488 e 12 99735 2663. Vai ser um prazer falar com você, é só entrar em contato. E também de Smart Gefone, reparo dos celulares. Rua Dr. Silva Barros, 316. Isso, um pouquinho depois da Caixa Econômica, vindo do mercado. Um pouquinho depois da Caixa Econômica. Vai lá com o Fernando. Eu tenho certeza absoluta que você será muito bem atendido. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.